Olá, alunos! Nestas duas aulas, 56 e 57, veremos da Revolução de 1930 ao estabelecimento do Estado Novo. A chamada Revolução de 1930 trouxe ao poder Getúlio Vargas e com ele uma composição variada de tendências conhecidas como Estado de Compromisso. É o chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Entre os grupos formadores do Estado de Compromisso estavam as oligarquias dissidentes, os tenentes, representantes de classes médias, dos industriais, de intelectuais, com o apoio do Exército Brasileiro. Embora as oligarquias tivessem força política e econômica consolidada ao longo de mais de 4 séculos, não exerceriam mais a exclusividade do poder. Essa composição variada de forças abriu espaço para o fortalecimento do poder político do próprio presidente, que, com grande habilidade política, se tornou mediador das forças em disputas. Vargas também procurou agregar a esse grupo elementos importantes da Igreja Católica, instituição que se sentia abalada desde a implantação do Estado laico com a Constituição de 1891. Vargas nomeou os principais líderes tenentistas como interventores federais temporários no lugar dos governadores de Estado. A estratégia de colocá-los como braço de seu poder dentro do Estado brasileiro, ou dos Estados brasileiros, ajudou a fortalecer o poder do presidente, pois havia tendências variadas dentro do tenentismo. No campo econômico, para conter os efeitos desastrosos da crise de 1929, Vargas socorreu os cafeicultores, mas queimou as sacas de café para que as mesmas não retornassem ao mercado e não houvesse fraudes na revenda das sacas. A proposta era a garantia e manutenção dos empregos para impedir que a crise se alastrasse para outros setores. A partir de então, o foco do governo se voltou para o setor industrial, que veremos em algumas aulas à frente. Apesar do socorro à cafeicultura, Vargas desagradou as elites paulistas ao nomear como interventor de São Paulo o pernambucano João Alberto. Embora o cargo tenha sido diversas vezes trocado, os paulistas passaram a exigir a imediata reconstitucionalização do país. Afinal, o governo Vargas, que seria provisório, estava se tornando longo demais. Em maio de 1932, ocorreram conflitos entre estudantes paulistas e a polícia, com a morte de jovens, provocando a organização de um movimento de luta armada para retirar Vargas do poder, chamado de MMDC. Em 9 de julho de 1932, os líderes paulistas desencadearam uma guerra civil com a formação de um exército constitucionalista formado por maioria de jovens de classe média. O movimento foi derrotado porque, principalmente, São Paulo estava enfrentando as Forças Armadas. A seguir, Vargas surpreendeu os paulistas aprovando a anistia geral aos revoltosos, acelerando a criação de um código eleitoral, a criação do Ministério do Trabalho e da Educação, a aprovação das primeiras leis trabalhistas e a convocação de eleições para o Congresso Nacional, pois era preciso aprovar uma nova Constituição. Em 1934, foi promulgada a terceira Constituição do Brasil. Ela determinava república presidencialista, 4 anos de mandato presidencial, eleições diretas, voto secreto e voto feminino para maiores de 18 anos alfabetizados,
incorporou as leis trabalhistas e criou os deputados classistas. Esses deputados classistas não chegaram a entrar em vigor. As leis trabalhistas aprovadas basicamente atendiam ao setor urbano, que representava menos da metade dos trabalhadores do país. Instituía a carteira de trabalho e entre as suas leis principais estavam salário mínimo, 8 horas diárias, férias anuais, assistência médico-dentária, liberdade de organização sindical. Vargas foi eleito indiretamente para continuar na presidência por mais 4 anos. É o chamado governo constitucional. Nessa fase, houve a radicalização de esquerda e de direita no Brasil, acompanhando as tendências mundiais que a gente viu na aula passada. Grupos de esquerda se reuniram em torno de Luiz Carlos Prestes por meio da Aliança Nacional Libertadora e do Partido Comunista e propunha a Revolução Comunista para tirar Vargas do poder. Grupos da direita se reuniram em torno de Plínio Salgado e da Ação Integralista Brasileira de cunho fascista, que propunha retirar Vargas do poder e também tirar os comunistas do poder. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora tentou emplacar sua intentona comunista com a participação de muitos elementos de dentro das Forças Armadas ligadas ao PCB, mas foram presos. Ao lado, há um cartaz da Ação Integralista Brasileira. Observe o símbolo sigma. Aqui, a imagem de Luiz Carlos Prestes à esquerda e o noticiário da intentona comunista à direita. Vargas se aproveita da vitória sobre a intentona comunista para declarar estado de sítio, criação de Tribunal de Segurança Nacional e órgãos de repressão ao comunismo. Em setembro de 1937, o governo Vargas divulgou a existência de um suposto plano Cohen para acabar com o Vargas e seus seguidores, bem como implantar uma ditadura comunista no Brasil. Mais tarde ficou provado que foi uma farsa, que esse plano nunca existiu. Ele foi elaborado pelo oficial do Exército Olímpio Mourão Filho. Mas foi a desculpa perfeita para Vargas cancelar as eleições presidenciais e permanecer no poder, inaugurando o chamado Estado Novo. Para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 3, faça os exercícios 1, 2, 3, 9 e 14. Bons estudos!